Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo aqui ao Escola Cast. Quem vos fala aqui é Luiz Guilherme Correia Augusto. Eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia e Geografia. Também ocupo a vice-direção do Colégio Adélia Camargo Correia e adoro o ambiente escolar. Aqui comigo hoje o professor David Pons. David, tudo bem? Tudo bem, tarde. David, conta um pouquinho aí pra gente da sua formação, por favor. A minha formação, vamos lá. Bom, desde muito jovem eu gostava muito de ciência, né? E Certo. isso foi o que me levou às minhas formações, tentar entender o mundo que nos serve. Bom, a minha primeira formação mesmo é em graduação em matemática. Eu fiz muita coisa na parte de física. Obtive meu mestrado atualmente em astrofísica. Sempre gostei dessa parte, então me aperfeiçoei bastante na área de astronomia e astrofísica. E agora eu sou doutorando em astrofísica pela Universidade Cidade de São Paulo. E vou David, você seguir nessa área. pode falar um pouco para a gente qual que foi o tema de estudo do seu mestrado? O meu mestrado foi o crescimento de um buraco negro em um tipo de galáxia que a gente classifica como galáxias anãs. São Ah, galáxias um pouco. Elas são mais comuns no universo, porém, elas são muito pequenininhas. Então você tem ali um buraco negro associado a ela. Então eu foquei no estudo desse buraco negro e sua evolução. e essa experiência que você tem aí de ter um mestrado em astrofísica desperta muito a atenção dos alunos? Os alunos são muito curiosos em entender mais sobre o universo, o espaço ou não? Bom, eu sempre dei aula de física e matemática. Geralmente essas disciplinas, por ter uma base de exatas, uma base de cálculo muito forte, elas não despertam tanto interesse dos alunos. Tá. Porém, quando você vai para uma ciência fundamental que é a astronomia e a astrofísica, isso torna mais atrativo para os alunos. Eles gostam de saber dessas coisas. O importante é a gente entender como que é o processo do que o aluno gosta. Então, por exemplo, você não vai falar para ele de astronomia focando em astrologia, que é uma outra coisa, né? Que não seria uma ciência tão fundamentada como é, então, a astronomia e a astrofísica. Então, como professor de filosofia aqui, eu posso dar uma puxadinha em você para você Pode, poder você explicar? pode. A gente sabe mais ou menos que até o século, antigamente não existia distinção entre astronomia e astrologia. Né? Quem estudava astrologia também estudava astronomia e vice-versa. Uhum. Né? Você pode falar um pouco dessa separação para a gente, como é que ela se deu? Por Tá, que, que vamos lá. a astronomia se tornou uma ciência física mesmo, com método comprovado? Ok. A distinção que é feita é por causa do seguinte: a astrologia ela era muito associada às atividades que a gente tinha no dia a dia. Então, eles usavam isso como um misticismo. Você não tinha uma ciência ainda fundamentada. Ela tem uma certa importância porque ela lida com esses problemas sociais e você passa a entender o que está acontecendo, tentando associar isso com os astros que a gente tem. E a astrologia, se você for analisar ali, seria o estudo do que acontece na sua vida cotidiana associado aos astros. A astronomia não, ela já é algo mais fundamentado, em que você aplica regras, um método científico para tentar compreender o que está acontecendo. Então é nesse limite que a gente começa a dissociar o que é astrologia, que não é ciência, é um apanhado de crenças que a gente tem, e a astronomia, que já é algo mais fundamentado que segue o método científico que a gente tem. Observação, você tem a catalogação e a explicação daquele fenômeno. Ô David, você acredita em astrologia? Não, não acredito em astrologia, né? Você não acredita em O meu astrologia? viés é mais pro método científico, de verdade. Tá, então você acredita no método No científico. método científico. A Então, para você, ciência. a astrologia, aquele negócio de signo, não tem vez. Exatamente, não tem vez, né? Da constelação e que aquilo vai afetar no nosso dia a dia, para mim já é balela. Tá bom. Bom, a gente respeita aqui as crenças de cada um, a gente está aqui. É muito legal a gente poder conseguir fazer essa diferença realmente com alguém que trabalha na área de astronomia, porque a gente que dá aula de filosofia, que é o meu caso, a gente sabe que em determinado momento da história, a astronomia e a astrologia caminhavam juntos, até que começou a existir uma coisa chamada método científico, né? Que separou, colocou cada coisa aí em sua casinha, né? Uhum. David, como é que você se sente hoje dando aula? Você pode fazer um retrospecto para a gente do David, professor, em relação aos alunos? O que, que você observa hoje dos alunos? Quais são as maiores dificuldades que tem, por exemplo, um aluno do ensino médio? Pode contar um pouquinho para a gente? Tá, vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história em relação a essa parte de ensino, que foi o seguinte. Desde o ensino médio, eu sempre gostei de estudar bastante, descobrir esses processos científicos, e eu tinha professores que não respondiam o que eu queria.
por ler demais, eu gostava de ler muita revista científica, hoje uma falida no nosso ambiente, que é a Scientific American, que veio à falência, a Scientific American Brasil, porque a dos Estados Unidos ainda sobrevive. Então eu lia muito essas revistas que traziam problemas. Ela lançou uma edição, eu lembro até hoje, que era a Scientific American aula por aula, em que você poderia, ou até o professor mesmo poderia utilizar aquilo para poder ministrar sua aula dentro da sala de aula. E isso eu na condição de aluno. Eu já lia bastante essa revista e um problema associado à física até de... Só fazer um corte aqui, David. Eu esqueci de perguntar a sua idade, só para os alunos não se perderem Ah, tanto. ok. Eu tenho 30 anos. Me formei no ensino Tá, médio em 2011. tá, então não está muito longe aí Não, dos alunos. dessa Tá, realidade não está legal, tão legal, longe. legal. Desculpa aí. Então, dentro dessa revista, trazia muitos problemas e da parte da física que eu gostava bastante. E me levou... Isso foi até numa aula de artes, a gente pode até discutir depois como que eu entrei nessa Ah, área. então quer dizer que a humanas te levou à física. É, Tá. e os professores não conseguiam responder aquilo. E um dos, assim, que eu tenho como um grande mestre para mim foi um professor de matemática e que ele me auxiliava bastante na parte de cálculo, mas na física realmente ficou defasado e eu queria entender todos esses processos. Foi aí que eu fui fazer eletrônica, foi aí que eu fui fazer química na parte técnica e fui aprendendo aos pouquinhos como lidar com essa ciência. Então você também tem técnico em química. Tenho técnico em química e eletrônica. Técnico em química. Nossa, que legal. E eu lembro que nessa ânsia de poder conhecer mais, eu ficava perturbado. Então eu comecei a trocar e-mail com professores da USP e eles que me auxiliavam nesse processo do ensino médio, no que os professores não respondiam. Porque eu não queria ser professor, eu queria ser cientista de verdade. Tá. Foi por um acaso que eu virei professor. Foi quando eu entrei na universidade, a Universidade Católica de Santos, da minha primeira graduação, que foi matemática. E lá eu conheci um professor de física também, que já me levou também para a ciência de verdade. Eu tive iniciação científica na parte de gravitação, de física pesada, virei monitor de laboratório auxiliando esse professor. E eu descobri uma paixão mesmo em dar aula, vendo as aulas dele. Tá. Como que ele administrava aquilo, como que ele lidava com os alunos. E eu achei aquilo muito apaixonante, sabe? Porque ele conseguia linkar todo mundo e responder o que o pessoal perguntava. E era uma ciência muito bem estruturada. E isso foi o que me levou a, pô, eu quero ser desse jeito, então eu comecei a preparar minhas aulas baseado nele. Né? Então, e daí ficou. E a meta que eu tenho hoje é isso. Pô, eu quero ser para o meu aluno o que eu não tive como professor no ensino médio. Certo. Então, por isso que às vezes eles me acham tão rigoroso. Mas não é por mal. É para mostrar para eles o que está lá fora. É preparar eles não só para vestibular, mas também para uma vida científica que acredito eu que eles querem seguir, que é o meio acadêmico, né? Às vezes assim, né, a gente anda aqui pelos corredores do Adélia, né, a gente ouve alguns comentários a respeito do professor David, né, o professor David é muito sério, o professor David é muito bravo, o professor David é aquilo, mas assim, a gente sempre vê que existe um silêncio absoluto nas suas aulas, os alunos eles estão sempre prestando atenção e tentando entender. Então, assim, pode-se dizer que você é um aluno muito curioso na época do ensino Sim. médio, e Aham. essa curiosidade instigou que você fizesse em física, fizesse um mestrado e tal, mas a sua graduação, a primeira graduação é matemática. Matemática, Matemática. porque dentro do curso técnico eu já tinha aprendido bastante coisa de física e química e alguns processos interessantes ali. Tá. E o que me limitava nos cursos técnicos era a matemática. Então eu falei, preciso fazer alguma coisa que me aprofunde mais nas exatas. Aí eu fui fazer matemática pura. Aí você se considera o quê? Mais um físico, aquele que a gente chama de físico teórico, né, que desenvolve teorias, ou o físico que comprova as teorias, aquele que faz cálculo, Sim, enfim, dentro da astrofísica eu lido mais com astrofísica teórica. Então teórico, eu sempre fui mais um teórico do que um do experimentalista. que experimentalista, Não gosto muito dessa parte, eu prefiro a teoria mesmo. a teoria. Fazer a parte computacional, fazer os cálculos ali e tentar construir teorias para fundamentar o que eu estou vendo. Legal. David, você falou um pouquinho de como você acabou virando professor, aí decidiu ser professor, mas eu queria que você falasse um pouquinho de como os alunos hoje se encontram no ensino médio. Qual você acha que são as principais dúvidas, os principais problemas que um aluno hoje do ensino médio enfrenta ao tentar aprender física, por exemplo? Vamos lá. Primeira, força de vontade. É muito difícil você encontrar um aluno que realmente estuda com um método a ser seguido.
Então, aquele aluno que senta, que lê antes da aula, que procura fazer as anotações sozinhos e depois sanar essas dúvidas com o professor, é ter aquela disciplina do dia a dia. Porque, por exemplo, não adianta todo dia o professor estar lá, ele dá uma excelente aula, ele cumprir todo o combinado se o aluno não pega aquilo depois e tenta fazer o mesmo caminho e tentar acompanhar o professor. Então, essa disciplina tem se perdido muito. A gente tem alunos muito imediatistas e em todo lugar. Que é a geração TikTok, né? Isso. Vai passando o dedo, e eles não conseguem prestar atenção em um único exercício. E você, como professor, consegue desenvolver alguma estratégia para estar fixando a atenção desses alunos? Olha, é muito difícil. Você fixa a atenção dos alunos quando você traz problemas reais. Só que o problema é que a nossa sociedade, principalmente aqui na região sudeste, é muito fadada em vestibular, em que os exercícios e o método que você usa para poder passar aquilo para o aluno é muito enraizado no vestibular. Então, se você quer seguir determinado vestibular, você vai para uma linha em que você não pode desviar demais. E é o que os alunos gostam. Quando você pega um tema interdisciplinar, você vai relacionando aqui a química, a física, a computação, a matemática de uma maneira geral, com o cotidiano do aluno, aquilo passa a ser interessante. Então, por exemplo, vou explicar agora como que funciona o processo de esverdeamento de uma folha. E você vai ter a obtenção da energia solar, ele vai ter uma transformação química, vai transformar aquilo em clorofila e tudo mais. Isso passa a ser interessante quando você começa a alinhar química, biologia do lado de plantas, química do lado de transformações e a radiação solar do lado da física. Então eles veem isso como uma coisa única e isso passa a ser atrativo. Só que a maneira de ensinar dessa forma, do jeito que é cobrado pela gente, é muito difícil no ensino médio atual. Então você diz assim que como professor, para você, é um pouco difícil conseguir, não é que é difícil, é que talvez o material que seja trabalhado naquele momento, ele não permite que você faça todos esses links que você gostaria de fazer para estar dando uma explicação onde o aluno realmente consiga ver a coisa acontecer. Exatamente. Por exemplo, no ensino médio atual, da forma que é construída, é ensinada muito o que a gente chama na área de física clássica. Leis de Newton, partes de Maxwell, equações de luz e tudo mais. Onde que o atual seria mais interessante você passar a física moderna, estruturas em grandes escalas, teoria da relatividade, porque está na palma da mão do aluno. Tá. Você pega lá GPS, teoria da relatividade, você pega uma televisão, trabalha com ponto quântico, mecânica quântica. Tudo bem, não precisa ir tão a fundo naquelas técnicas que a gente aprende só no nível universitário. Mas seria interessante se esses problemas estivessem cada vez mais dentro do cotidiano do aluno. Então, David, aqui, né, aqui no Colégio Adélia, eu não sei se você sabe, mas a história do nosso fundador, dos nossos fundadores, o Luiz Rogério, se associa muito com a sua. Uhum. Né? Ele deu aula a vida inteira de física, também tem um mestrado em astrofísica pela USP, ele fez um estudo da cauda do cometa Halley, né? E é engraçado ouvindo você falar, é muito próximo do que ele falava também já há 30 anos, 40 anos atrás, ele falava a mesma coisa. Sim. Então, quando ele montou a escola, o que ele fez? Ele falou assim, ó, eu vou criar o laboratório de física, o laboratório de química, o laboratório de biologia, como disciplinas diversificadas do sexto ao nono ano. Porque justamente ele falava exatamente isso que você estava falando, que era muito difícil o aluno chegar no ensino médio, você ter que pegar a física e tacar cálculo, na verdade, na cabeça do aluno. Exatamente. E os alunos enfrentavam muita resistência quanto a isso, né? Além do mais, o professor de física ele tem um problema maior, que é o quê? Se o aluno não sabe matemática, fica muito mais difícil ele saber física. E se o aluno não sabe língua portuguesa, ou seja, interpretar o problema, se torna algo catastrófico ali. E como é que você lida com essa questão? Existe alguma estratégia, alguma coisa que você poderia aconselhar até os outros professores? Assim, pediria para você dar um conselho para professores e um para alunos? Então, Pode ser? isso é muito difícil de lidar, né? O maior conselho que eu dou é leia muito. Leia e tente entender o que você está lendo. Não é uma leitura simplesmente passageira. É você tentar entender, porque uma leitura leva tempo. Você não vai pegar um livro simplesmente, vai passar uma página, outra página e não vai absorver nada. Você precisa absorver aquilo. Então, muitas vezes, é aquilo que a gente já comentou, da sociedade imediatista. Os alunos são muito imediatistas. Eles querem ler, ler, ler. Às vezes você tem uma pilha de livros lida, só que você não consegue dialogar sobre aquilo.
Então, esse é o grande problema. Eles não conseguem absorver aquilo que eles leem porque não fazem uma leitura crítica. É engraçado, professor, porque assim, você está falando isso e eu dou aula para os meninos aqui da terceira série do ensino médio, de filosofia e projeto de vida, e eu chamei a atenção realmente nisso. Porque eu falei para eles, falei assim, olha, há quase 20, 15 anos atrás, falavam que vocês iam ser a geração que mais ia ler. Uhum. E de fato, vocês são a geração que mais lê. O problema é como vocês leem e o que vocês leem, né? Então, assim, eles leem muitas conversas de WhatsApp, eles leem muito Snapchat. Então, de fato, é uma geração que lê bastante, mas é uma leitura de baixa qualidade, que Exatamente. quase não ajuda em nada. Uma leitura chamada de uma leitura pobre, Sim, né? a própria imprensa agora a gente tem pouco nisso, principalmente no campo científico. E as revistas, algumas delas realmente traziam um conhecimento muito bom pra gente. Como eu citei lá no começo, a Scientific American, ela abria portas aqui para você, porque tinha uma ciência de qualidade que era colocada lá, editores muito bons que escrevem livros muito bons. Hoje a gente não tem mais isso, né? Tinha uma revista também muito interessante que se chamava Cálculo. E essa revista ela destrinchava a matemática e trazia uma série de coisas que o professor podia usar em sala de aula, trazia atividades interessantes para os alunos e propunha problemas em que eles podiam resolver, e na próxima edição saía aquele problema resolvido com o nome do aluno. Então, isso não tem mais. É outra também que faliu antes da Scientific American. E daí a gente tenta entender, né? Onde que É ele vai super buscar isso? interessante também, né? Não, A não super publica mais, né? interessante também, ela publica, mas mais online, né? Online, Tem né? caído muito, né? É, eu lembro porque eu tinha assinatura da Super Interessante. Tinha duas coisas que eu tinha assinatura. O gibi Da da Turma Mônica. da Mônica, que eu Que gostava também muito de ler. eu acho uma publicação De qualidade. qualidade, é De uma publicação de qualidade. qualidade que Né? desperta alguns temas ali, desperta curiosidade e Sim, sim. tal. E Mas a tem que Super ver se eles têm um Interessante. olhar crítico também, né, para É. isso. Porque é aquilo, né? Só passar a página e não entender o que está sendo dito. Professor David, uma pergunta para você agora. Você acha que estamos vivendo uma cultura do emburrecimento? Você acredita que a sociedade, a mídia como um todo, ela favorece o emburrecimento dos nossos jovens? Essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Porque, assim, o emburrecimento, eu acredito que não. Eu acho que eu vou mais para o lado de responder isso dizendo que a sociedade está mais lenta, porém imediatista, como a gente vê, e preguiçosa. Eu acho que é a preguiça que torna isso que você coloca como um emborrecimento. Por quê? Porque eu acredito que se o cara tiver a força de vontade de sentar, de estudar, ele consegue. Então ele tem a capacidade inata ali de poder resolver o que ele precisa. Então o senhor é uma pessoa que acredita que todos podem mudar a sua Eu realidade através do acredito. estudo. Enquanto eu estiver acreditando nisso, eu vou dar aula do modelo que eu falei para você, Tá. que é buscar aqueles alunos que eu queria ser no ensino médio. Ou seja, o professor que eu queria ter no ensino médio sou eu agora. Então eu tenho que buscar o aluno que era eu no ensino médio tentando descobrir esse meio científico que está cada vez mais difícil, cara. Quando a gente fala assim, professor, a cultura do emburrecimento, assim, eu como professor de história, de filosofia, eu fico muito preocupado hoje com uma coisa chamada TikTok, Sim, isso Reels, é um terror. e é um terror porque, né, a gente estava lendo, eu estava lendo até umas pesquisas, umas reportagens, e lá na China eles restringem o acesso das crianças ao TikTok. Ou pelo menos ele é muito diminuído o tempo que a criança consegue acessar no celular dela. E a gente sabe que o TikTok, ele pertence à Datadance, enfim, que é uma empresa de capital chinesa, né? Porém, o TikTok em si está sediado em Singapura, tá? Assim, só para o pessoal não achar que eu estou fazendo alguma teoria da conspiração. Não é isso. Mas a gente sabe que em países asiáticos, por exemplo, o acesso a esses aplicativos é limitado. O senhor concorda que o governo deveria intervir nessas questões desses aplicativos que corroem, vamos dizer assim, na minha opinião, tá bom? É a opinião do professor Luiz Guilherme, corrói um pouco a nossa juventude. Você acha que o governo deveria impor algum limite, trabalhar de alguma forma, ou simplesmente cada pai segue a sua regra e faz o que quer? Assim, eu acho que, falando de um contexto escolar, eu acho que dentro de um contexto escolar deveria ter leis rígidas
que dessem poder à direção de uma escola, ao professor, de restringir esse aluno sem pena nenhuma. Então, por exemplo, o aluno ele está utilizando um meio muito desfavorável dentro da sua sala de aula, o TikTok, por exemplo. Então, o professor teria que ter essa sanção, esse poder de poder tirar o celular sem ser punido de nenhuma forma por conta de poder ensinar aquele aluno. Ok. Agora, fora disso, eu acredito que não. Eu acredito que não precisaria ter um projeto de lei que banisse isso. Aí vai de cada pai. O pai também tem disciplina. Eu acho que a fórmula certa disso tudo é, um caminho, né, a ser seguido, seria a disciplina. Ou seja, é realmente ensinar para o aluno o que é correto ele fazer para poder ele ter um desempenho bom. E aquilo ser acompanhado com mais rigor entre os pais, que a gente vê que muita gente não tem seguido. Eles usam o TikTok ou o celular como uma ferramenta de distração ou que ele não precisa intervir mais. O filho dele está enchendo muito o saco, vai lá, dá o celular, pronto, acabou. E fica distraído ali o tempo todo e ele mal sabe que aquilo está destruindo ele, ao invés de fazer um acompanhamento. Dá um livro, manda pintar alguma coisa, né? Na minha época a gente fazia lá aqueles liga-ponto, aquele monte de coisa, mal sabia eles, né, que aquilo lá estava ajudando o nosso desenvolvimento. Eu vou bater um pouco mais nessa questão com você, professor. Também voltando a um pouco ao caso da China. A China recentemente obrigou que as empresas, a Tencent, uma empresa que produz, por exemplo, o League of Legends, que ela arrumasse meios de restringir o acesso por parte das crianças ou adolescentes por determinados períodos dentro do jogo, tá? Então, se eu não me engano, era uma questão de 2, 3 horas por dia e depois disso a pessoa tinha o seu login banido. Eles não poderiam mais jogar depois desses tempos. Eu continuo batendo nessa questão, eu acho legal a gente ter uma discussão aqui com o professor David, porque assim, eu acredito, professor, que hoje a gente não tem uma regulamentação clara a respeito dos jogos online, né? De celular, por exemplo, eu penso muito. Tigrinho. Tigrinho. Vou perguntar aqui pro professor David, assim, parar aqui rapidinho. Professor, o senhor que é especialista em cálculo, em matemática, em física, tem um mestrado, é possível ganhar no Tigrinho? Eu não sei, eu nunca joguei isso, Você cara. nunca jogou o Tigrinho? Não, eu só vejo matéria do Ô, Fantástico. você só vê a matéria. Então, assim, tem um mecanismo, por exemplo, professor, que o celular da criança fosse identificado como o celular de um adolescente, para ele estar mais protegido. O senhor falou uma coisa agora que é super interessante, que é a questão do tigrinho. Eu já vi adolescentes aqui, alunos do ensino médio, jogando no jogo do tigrinho. Sim. Como é que uma criança pode ter acesso a esse tipo de conteúdo? Eu falo porque assim, eu vejo o senhor como uma pessoa muito preocupada. Eu conheço a sua preocupação para que os seus alunos aprendam. Eu sempre falo que existem professor com P maiúsculo e professor com P minúsculo. Né? Tem muito professor que simplesmente é professor padrão. Ele vem, ele dá sua aula e tal, ele não se preocupa como um todo com a formação desse jovem, com o que está acontecendo, o que vai acontecer. E eu vejo você uma pessoa, um professor com P maiúsculo, se preocupado com o social como um todo. Né? Então, assim, o senhor realmente acredita que as restrições deveriam vir do pai e da mãe? Sim, mas então, como eu falei, restrições fora de um ambiente escolar, fora de um ambiente de ensino, sim. Porque a gente tem enfrentado isso até dentro das universidades agora. Não é só no ambiente da educação básica, mas na própria universidade isso já tem se estendido, que é essa cultura de ficar muito no celular. É uma dependência muito grande. E isso vai causando aqueles problemas que a gente tem, que os alunos mal leem. Eles ficam muito imediatista. Eu acho que a palavra de hoje do que eu venho falar é esse imediatismo que vem contra ao ensino de qualidade para os alunos, porque eles não conseguem mais focar em nada. E isso é estranho. E todo mundo precisa entender isso. Então, no ambiente escolar, da educação básica, os pais precisam entender. Né? E muitas vezes esse rigor que eu trato os meus alunos, os pais veem isso como algo negativo. Né? E é isso que eu queria entender. O que eles estão vendo de negativo nisso? Porque eu estou ensinando o seu aluno? Porque eu estou ensinando o seu filho a pensar? Isso é negativo para eles, com rigor? Né? Se eu não fizer isso agora, quem é que vai fazer depois? Que infelizmente ainda, o David, eu sempre falo isso, né? O pai, ele pensa ou ele imagina que o professor tem que ser muito amigo do filho dele.
Eu acho que esse é um erro muito grave, porque eu sempre digo que o aluno está lá para aprender e o professor está lá para ensinar. Uhum. Se eu sou o seu amigo, existem algumas situações aonde eu vou fingir que não vejo, eu não vou brigar tão duro com você, porque a gente é amigo. Amigo é você aceitar o comportamento um do outro do jeito que ele é. Exatamente. Professor é fazer a mudança de comportamento desse aluno. Então eu acredito, juntamente com você também, que é muito pai que confunde um pouco isso. Ele quer que o professor seja amigo, seja o cara legal, seja, né? Eu entro lá, por exemplo, para dar minha aula. Se agrada ou não, não me interessa. O que me interessa é saber se no final meu aluno aprendeu e atingiu a meta de saber aquilo que ele precisa Exatamente, eu penso saber. igual a você. E só para não restringir esse ambiente escolar só da educação básica, no ensino universitário também. Você dá uma nota baixa para o aluno, o cara vai lá te intimidar. O É, porquê. Estudar não estudou, mas ele quer saber o porquê ele tem aquela nota. E você vem com todos os critérios lá de correção, e mesmo assim ele se acha injustiçado por ter tirado a nota que tirou. é uma situação muito invertida hoje, né? Eu tenho a É. minha filha tem 2 anos e um mês. Beijo, Maria Luísa. Um dia você vai ver isso daí. E aconteceu uma situação com a minha filha. Eu cheguei em casa, meu pai falou: Ah, sua filha me deu um tapa na cara hoje. Ela tinha 1 ano e meio. Eu falei assim: Você espera aí, porque eu já ouvi muito pai na minha vida. Eu não quero saber o que minha filha fez com você. Eu quero saber o que você fez para minha filha te dar um tapa. Porque é assim que os pais vêm na escola, né? Aí ele falou: Ah, é que eu fiquei assim, assim, assim com ela. Aí ela pegou e virou. Ah, eu falei: Então, você ficou mexendo com ela, né? Então você tomou-lhe um tapa, não posso fazer nada. Esse é o jeito que os pais veem hoje. Os pais eles querem saber o que despertou a reação do filho, né? Não o que o filho fez. E muitas vezes quem fez foi o filho, né? Uhum. Eu gosto muito porque assim, trazendo aqui para a física, primeira lei de Newton, toda ação desencadeia uma reação na mesma força e mesma intensidade, certo, professor? Não estou Exatamente. falando nenhuma besteira. Então, se o aluno faz uma ação, comete uma ação, uma infração, a escola faz o quê? A escola tem que reagir, tem que chamar a atenção daquele aluno, tem que advertir aquele aluno. Mas hoje em dia, infelizmente, né, professor, a gente vê que os valores eles estão um pouco alterados. Professor, qual a dica que você daria para um aluno que está na terceira série do ensino médio hoje para ele se preparar para fazer um bom Enem? Bom, Enem, primeiro, leitura. Porque o Enem é uma prova que eu considero muito maçante desse ponto de vista da leitura. Por quê? São questões fáceis, não são difíceis, só que a carga de leitura que você tem ali é muito alta. Então ele tem que ter uma leitura crítica, criteriosa e estar afiado naquilo ali. Porque boa parte, né, professor, das respostas estão no enunciado quando a gente fala de Enem, né? Eu Exatamente. conversei também bastante com os meus alunos e perguntei para eles, olha só que interessante, perguntei para eles se eles achavam que eles tinham estrutura física, eu não estou falando nem da inteligência, do que, a física, para aguentar uma prova de 5 horas, 5 horas e meia. Exatamente. E, pasme você, a maioria deles respondeu que não, que eles não têm essa estrutura toda, Uhum. né? Então, assim, é uma coisa que me preocupa muito. Eu já tive alunos muito bons, que a gente sabe que assim tinham condições de entrar em qualquer lugar para onde eles prestassem vestibular, mas eles não aguentaram o processo físico de estrutura da prova. Você pode falar um pouco mais disso, professor? Bom, a estrutura da prova é que ela é muito direta. Primeiro aí. Se ela for cobrar um conteúdo, ela vai ser muito direta no que ela quer. Só que, para você atingir aquele imediatismo que ela está cobrando, você precisa ler o texto todo. E para você ler o texto todo, você tem que ter uma certa resistência. Por quê? São muitos assuntos diferentes numa única estrutura de prova. Então, não adianta você chegar lá só preparado com fórmulas, um monte de matemática, ter lido um monte de coisa, se você não está apto a ter aquela leitura crítica. Então, eu acredito que é isso daí que os alunos têm que levar em consideração na hora de fazer a prova do Enem. E até mesmo controlar a concentração e o foco naquilo. Uma dica que eu dou para eles é ler bastante jornal, porque traz temas atuais e ler mais de um jornal para ter os vários pontos de vista de cada imprensa ali. Um Estado de São Paulo, uma tribuna, ou seja o que for que tiver disponível. Ele vê aquele ponto de vista, lê aquela crítica e consegue ter ali uma atualidade e ir mais preparado para os temas transversais que a gente vem atingindo aí
no cotidiano. Legal. Professor, você dá aula também no fundamental? No fundamental também. Sério que o senhor dá aula? Nono ano. Pode escrever um pouquinho a experiência e as diferenças que são entre você dar aula no fundamental e no ensino médio? Posso. No fundamental, o que que acontece? Você tem uns alunos ali não tão maduros quanto os do ensino médio. Ah, Então você tem certas dificuldades, problemas sociais diferentes de lidar, né? Você precisa controlar o que você está falando, é que ele nunca deu aula no sexto ano, gente. Deixa ele dar aula no sexto ano. a forma como você fala, tem aquela, como eu posso colocar aqui de uma maneira mais clara, ah, uma atividade sexual mais intensa, né? Então, certas palavras que você vai colocar ali, até com números mesmo, você tem que Tomar cuidado. tomar cuidado para não levantar muita malícia entre os alunos, né? Sim. Aquele que a gente chama de ativou a quinta série, né? No médio, não. No médio, você já tem que controlar de uma forma diferente. São pessoas que estão preocupadas com outras coisas. Por exemplo, às vezes tem uma pressão demais por conta do vestibular, uma pressão familiar que atinge mais forte o pessoal do ensino médio do que o do ensino fundamental. Você vê brigas comportamentais diferentes, a relação com os pais também muda bastante. Você vê que pelo menos o que eu vejo, né? No fundamental você vê os alunos mais acolhidos pelos pais. E no ensino médio você vê o inverso, os alunos querendo se libertar mais, né, enquanto os pais querem acolher. E isso vai causando um atrito entre eles. Então, às vezes, eles vêm com problemas diferentes que você tem que saber lidar ali, até mesmo para ele poder ter um desempenho bom dentro da aula, né? Eu acho legal essa relação que o professor fez, porque realmente eu acho que ele descreveu bem, né? O pai do ensino médio muitas vezes quer abraçar o filho, mas o filho não quer ser abraçado, né? Ou também existe aquele caso do que o pai super sufoca o filho e o filho não Exatamente. consegue nem. Falando um pouquinho de pai agora, David, qual que você acha que é o papel do pai em relação à escola? Em relação à escola, eu Sim. acho que precisa ser um pai presente, né? Entender o que se passa dentro do ambiente escolar, né? E com o próprio filho dele. Então, se o filho dele está tendo uma boa aula, se o filho dele está conseguindo acompanhar, né? Se a escola cobra os dois da maneira correta, se a escola ela informa o pai corretamente do que está se passando, até porque não adianta nada a gente também falar que só a escola, mas o pai também tem que ser avisado. Então não adianta você tentar cobrar se o pai não foi avisado antes. Então esses processos que são importantes de você lidar. É uma via de mão dupla. Também não quer um pai ausente de forma completa, em que ele nem sabe o que se passa e ele só vem aqui para defender o filho de uma coisa que o filho dele está errado. Você acha que existe muita escola que passa pano para aluno? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Já passei por escolas que, olha, Então, o que você acha que tem que ser assim? Qual é o papel do pai e o papel da escola? Como é que a escola é escola, né? Na sua visão, professor? Na minha visão, a escola quando ela é imparcial e oferece um ensino de qualidade para o seu aluno. Ela se preocupa em ter um corpo docente adequado, uma estrutura boa, a tentar entender o lado do aluno também, a fazer pesquisas que levante o comportamento do que os pais querem para o seu filho, do que eles querem enquanto escola. Eu acredito que isso, sempre se mantendo constante, ele consegue ter uma boa escola. Ou seja, não adianta nada eu fazer uma pesquisa agora e 10 anos depois eu querer fazer a mesma pesquisa ou não fazer nada. Eu acredito que isso tem que ser constante para você tentar entender o seu público. Também não dá tudo que os pais querem, mas poder nivelar e dar o melhor ensino de qualidade para o seu aluno. Eu sempre costumo dizer, professor, e eu falo isso para todos os pais, até uma mãe falou, pô, mas como é que você fala isso? Eu falo assim, ó, se o seu filho não está feliz aqui nessa escola, você precisa procurar outra escola. Exatamente. Porque criança infeliz, adolescente infeliz, a gente sabe que a pessoa que está infeliz, ela não vai conseguir produzir. Ela não vai conseguir fazer nada. E muitas vezes pode ser que a causa da infelicidade seja porque ela está, né, em determinada escola, em determinado lugar. Então eu sempre acho que o jovem e o adolescente, os pais têm que tomar um cuidado maior e verificar se os seus filhos estão felizes. Né? Falar o feliz é tomar alguns cuidados aí.
né? Uhum. Porque às vezes a criança ela não está com vontade de ir para a escola, né? Ela não está se sentindo acolhida na escola. E é sempre bom que os pais eles procurem saber o que está acontecendo com os seus filhos, né? Professor, acho que você falou aqui um pouquinho dos professores, um pouquinho da escola. E eu queria saber de você se você se sente realizado dando aula. Eu me sinto realizado dando Porque aula. o professor começou a falar para a gente que ele queria ser pesquisador, e de Uhum. repente encontrou um professor, de repente encontrou alguém, e aí virou professor e hoje também está concluindo o doutorado. Você se sente plenamente realizado como Assim, professor? plenamente realizado, não. Por Não. quê? Porque eu ainda não encontrei alunos que fossem como eu. Não exatamente como eu, mas que tivesse aquela ânsia por conhecimento. É muito difícil. Agora nós estamos tendo o curso de astrofísica. Talvez nesse curso aí saia uma turma que tenha esse perfil de aluno, né? Por quê? Porque eu me qualifiquei tanto. E eu quis tanto trazer isso para os alunos e você não encontra alunos dessa forma. Você se sente, de certa forma, meio frustrado, Sim, então? muito frustrado. Porque você não encontra. Por Ah, mais que você se esforce, que você prepare uma aula de qualidade, parece que aquela aula vai por água abaixo, sabe? Porque você não encontra alguém que os olhos brilhem com aquilo, ah. né? Então você tem todo o mecanismo, você atualiza, você faz aquilo tudo e você não encontra esse aluno. E quando encontra, ele muda de área. Eu acho Já engraçado. aconteceu de ter encontrado e ele não querer seguir aquela área, ele simplesmente via aquilo como um hobby. Isso é legal, né? Isso é legal, mas ainda não encontrei alguém que fosse dessa forma, né? Tá? Eu acho legal você estar falando isso, porque geralmente a maior frustração do professor se refere ao salário, né? É, Sempre a parte exatamente. salarial. Não, porque eu ganho. E a gente, na verdade, né, que escolhe ser professor, a gente escolhe por algum motivo, né? Ó, é só para cortar aqui, por exemplo, histórias, né? Eu gosto de estudar muito história da ciência. Então, por exemplo, o Einstein, quando começou a dar aula, é porque o Einstein é licenciado. O Einstein, depois que ele foi fazer um doutorado, depois que ele se especializou, mas a primeira formação dele foi licenciatura em ciências. E daí ele falou: Olha, eu não tenho trabalho agora, eu vou fazer o que tiver que fazer para sobreviver. E ninguém gostava da aula dele. Por quê? Ele era contratado para dar uma aula e ele queria falar de ciência, ele queria dar aula de verdade, a ciência. E não simplesmente passar numa prova. E daí Tá. os pais entravam em contato com Einstein e reclamavam para ele, né? O meu Nossa, filho entrou imagina pior que do que peito entrou. você ligar pro Einstein e reclamar da aula do Einstein, mas tudo Né? bem. Então, e a vida, né, de professor é essa. Você vai ter uma vida estável. Você não vai ser milionário dando aula, né? Mas Ah, você vai ter uma vida estável, você vai ter lá seu carro, você vai ter sua casa, você vai comer o que você quer. Mas ser milionário muda de profissão, né? Professor que é, quer ganhar dinheiro demais, cara, eu também sempre falo isso. Acho que o professor que quer ser milionário, infelizmente, não é. é uma carreira onde você vai ficar milionário. Super concordo com você. É uma carreira que sim vai te dar uma, uma certa estabilidade, né? Mas uma coisa que me preocupa muito hoje, professor, também, a gente não vê mais jovens querendo fazer licenciatura. Por que, que você acha que isso está Ah, acontecendo? aí tem uma série de motivos, tanto políticos, né? Quanto do próprio meio universitário. Por exemplo, salários é o primeiro dele. O aluno que está aí hoje, ele não vai entrar numa universidade para se formar professor e ganhar uma merreca, certo? Ele vai querer ganhar um monte. Aí também tem aquele outro lado, né? Tem um monte de aluno que quer fazer medicina, mata todo mundo assim que começa a trabalhar. Tem o engenheiro que também mata um monte de todo mundo, porque o cara quer construir um avião e o avião cai, porque não sabe matemática, Ah, né? Então tem muito engenheiro aí que entra na universidade só simplesmente porque acha que vai ganhar muito dinheiro e não faz o principal, que é física e cálculo. Ah, outra situação, é sempre uma briga, né? A gente não sabe ainda o que o governo quer. Na minha visão, ele tenta copiar muito o que está lá fora, copia errado e a gente tem essa educação brasileira. o Paulo Freire, ele falava uma coisa, né? Assim, hoje é muito difícil você falar esse nome Paulo Freire, porque o pessoal faz muita demagogia e pensa que você Eu está não gosto seguindo um desse lado cara. político, um lado... Mas assim, o Paulo Freire, o David já colocou o ponto dele aí, eu não gosto do Paulo Freire, mas o Paulo Freire, ele tem um ponto. E o Paulo Freire, ele já batia nisso, que é exatamente isso que você está falando. Que o Brasil, ele tem que parar de importar as coisas de fora e começar a pensar no seu próprio modelo educacional. Por Exatamente. exemplo, quando a gente pega a Coreia, por que, que a Coreia se transformou
no mito que ela é hoje, porque quando chegou lá na década de 50, todos os partidos políticos se uniram, se juntaram e fizeram uma política de educação para os próximos 10 anos e que ela não haveria mudança. Isso vai acontecendo gradualmente, a cada 10 anos, eles reúnem todos os partidos políticos e eles fazem uma coisa só, falam, ó, agora a gente vai fazer isso daqui, e se você de centro entrar, ou se você de esquerda entrar, ou se você de direita entrar, nós vamos seguir esse modelo. E a gente vê que realmente cada governo que entra parece que quer deixar a sua marca, né? E nessa de querer deixar a sua marca, acaba destabilizando todo um sistema que, assim, na verdade deveria ser para toda uma sociedade, não um programa de governo, né? Eu acho muito legal, por exemplo, o que o Fernando Haddad fez, acho que no primeiro mandato do governo Lula, que foi o tal do Enem unificado, né? Dá a possibilidade para todos os alunos acessarem muitas universidades, porque antigamente, imagina, na nossa época, né? Não sei se na sua você chegou a pegar isso, na minha eu peguei quando me formei em 2004 em ensino médio. Se eu quisesse fazer a Universidade Federal do Paraná, eu tinha que pegar a data do vestibular da Universidade do Paraná e prestar naquela universidade. Aí, se eu quisesse prestar, por exemplo, a UFRS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era um outro vestibular, que Uhum. muitas vezes as datas se chocavam ou não dava tempo de você prestar Não, o todos, meu né? já foi unificado já, então você fazia uma única prova e já servia para todas as federais. Então, mas na O minha SISU. época, o SISU, você já pegou o SISU. Eu sou de uma Aham. época, e muitos aqui que podem estar assistindo a gente, é de uma época em que não existia SISU, em que existiam, cada universidade fazia Sim. o seu vestibular. Mas eu acho, professor, tocando aqui um pouquinho na questão dos governos, independente do governo de esquerda, direita, centro, qual que você acha que a gente falou um pouco do papel dos pais, da escola, e qual que você acha que é o papel do governo na educação? Bom, eu acho que ele tinha que ter uma análise mais crítica e fazer um plano, porque a gente tem profissional muito capacitado aqui para poder fazer um plano ideal em que você atingisse a maior massa. Você entendesse os problemas realmente do Brasil e fizesse um sistema educacional que atingisse esse povo. Por quê? Ainda, querendo ou não, a gente é muito focado em vestibular. Sim. E se a gente continuar focado em vestibular, eu já bati na tecla várias vezes com isso, arrumei briga grande, porque fica nesse modelo de vestibular, e a gente não consegue avançar no ensino. Porque tem coisas até no ensino, que já teve modelos que foi criado que eram muito bonitos. Se aquilo fosse seguido, nossa, nós teríamos alunos de uma qualidade sem igual. Mas o problema é que você precisa, em algum momento, sentar e preparar aquele aluno para o vestibular. E o que, que é feito disso? Vamos resolver questão de vestibular. E o cara só fica fadado a resolver aquele tipo de problema. Ele não consegue Você acredita, pensar de uma professor, maneira que de ampla. certa forma isso é enfadonho para o aluno? O ficar focado só em Só em vestibular? vestibular? Sim, exatamente. É nesse ponto que eu estou falando. É muito enfadonho. E cria uma pressão muito forte no aluno. Porque ele acha que se ele não passar naquilo, ele está Acabou, né? incapacitado. Então, professor, pensando nisso, aqui no Colégio Adélia, a gente tem uma proposta um pouco diferente, né? Quando o ensino médio, esse ensino médio que foi, na verdade, ele foi criado por decreto pelo governo do Michel Temer em 2022, ele estipulava as 1.200 horas de itinerário, né? Nessa parte de itinerário, o Colégio Adélia sempre foi uma escola que a gente teve os cursos técnicos, né? O professor Rogério, junto com a professora Maria Helena, eles sempre acreditaram no curso técnico. Então, o que a gente faz? Na primeira série do ensino médio, o aluno faz uma qualificação profissional. Uhum. Ele obrigatoriamente escolhe uma qualificação profissional dentre de mais 50 opções que a escola oferece para ele estar fazendo. Ele pode estar fazendo tanto presencialmente como EAD. Então são várias opções: vendedor, maquiador, assistente administrativo, balconista de farmácia. Mas só cortando aqui você. Ó, fazendo uma análise, você deve ter esses dados aí. Você vê algum aluno reclamando desses cursos como eles reclamam de ensino médio? Na verdade, não. Quando eu fazia os técnicos, eu também não vi os alunos reclamando. Por quê? Porque não era focado no cara passar em nada. Era focado no cara aprender um ofício. E nisso de ele querer aprender um ofício, ele aprendia as técnicas, ele dominava aqueles conhecimentos, e aí sim ele ia para uma área. Então você via o olho do aluno brilhando por causa daquilo. Agora não, no ensino médio,
E, no meu ponto de vista, por conta desse vestibular, que às vezes oprime mais do que ajuda o aluno, eles não conseguem aprender da forma que deveria. Eu acho, professor, vou concordar com você aqui, existe sim uma pressão muito grande. E são eles que dominam, né? É, Você fala uma FUVEST da vida. Ela que domina a região sudeste. sim, FUVEST, Unicamp e Unesp. sim. Né? Apesar que hoje, né, professor, a gente até estava batendo um papo sobre isso, né? Os alunos de mais alto poder aquisitivo, né? Aqueles que realmente, aqueles 3% que realmente mandam no Brasil, né? É engraçado porque hoje eles estão enviando os filhos para fora, porque hoje quando você compara o custo do valor de uma, até para você manter o seu filho, por exemplo, num lugar fazendo uma faculdade pública ou numa faculdade particular, você põe na ponta do lápis, você consegue enviar o seu filho para uma universidade americana ou para fora do país, consegue pagar, né? Ou você está dando a opção de realmente colocar o seu filho numa universidade, numa faculdade particular. Por quê? Porque não tem tanta greve, não para tanto, o aluno consegue se formar no tempo certo. Eu me lembro de ter ido numa palestra do Ango, em que realmente a gente estava vendo essa inversão de muitos alunos procurando, né, faculdades particulares, e não mais Exatamente. Aí as entra no públicas. jogo Mackenzie, essas grandes universidades, PUC. É uma tristeza, né, cara? É uma tristeza, né, o professor? A gente tenta aqui reverter esse quadro. A gente trabalha muito com a qualificação profissional, com a educação profissional, porque logo na primeira série, o Adélia foi uma escola muito incompreendida do porquê que ele colocava a qualificação profissional na primeira série do ensino médio. E é muito legal te ver falando tudo isso, porque realmente é por causa disso. É para o aluno pegar e já ver se ele vai ter aptidão àquela área ou não. Então, por exemplo, o aluno se inscreve, ele tem lá 50 opções de curso. Ele escolhe, eu quero trabalhar com informática, né? Quero aprender a montar computador. E aí o cara faz uma, duas, três aulas, cara, não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero trabalhar em farmácia. E aí ele vai e troca para o balconista de farmácia, né? Eu tenho alunos que estão na terceira série do ensino médio que fizeram aqui, por exemplo, as 400 horas de montador de computador, eles ganham dinheiro montando e arrumando computador. Exatamente. E adoram o que fazem. E adoram o que Por fazem. exemplo, uma coisa que a gente sofre bastante, né? E eles não entendem, eles acham que isso é nosso, isso é da escola. É porque eu tenho que fazer prova. Eu sempre fui contra a prova. Também, somos dois. Eu fui contra a prova, mas você tem que ter ali alguma coisa que é estipulado governamentalmente que você tem que tirar a nota do aluno. Ponto final. Para mim, seria muito mais válido que ele escrevesse a física e a matemática que ele vê no dia a dia e consegue desenvolver, do que ele mostrasse para mim que sabe fazer um conjuntinho de questões que eu elaborei. Você quer ver uma confusão maior, professor? Quando a gente cai no inglês. No inglês. Por exemplo, eu tenho alunos aqui que falam inglês, é uma beleza. Aham. Os caras debulham no inglês. Eu falo pra eles, amigão, vai fazer o quê? Vestibular? Quer fazer o quê? Medicina? Tá bom. O vestibular não quer saber se você fala inglês. Ele não tá nem aí se você fala inglês. Ele quer saber se você sabe gramática inglesa. Então para de achar que é bonitinho você sair falando inglês por aí e foca mais na gramática inglesa. E é uma coisa que é cruel, porque se quando o cara for para fora, ou quando o cara realmente precisar do inglês, vai ter que falar, não vai ter que ficar fazendo análise gramática. Tá entendendo? Então, assim, a gente vive esse processo de vestibular que é cruel. Para mim é cruel, também concordo com o senhor, eu acho que é um pouco cruel. É muito difícil um aluno com 17, 18 anos falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu estava dando aula de projeto de vida para as terceiras séries de ensino médio, e eu falei para eles, quem não quer fazer vestibular? Ou quem não quer fazer faculdade? E alguns alunos levantaram a mão. Outros ficaram com vergonha de levantar a mão. Por quê? Porque achavam que eu ia criticar eles. E eu falei assim, pessoal, pleno século XXI, Elon Musk construindo foguete. Ainda fui brincando com eles lá com o Toguro, né? Você acha que eu vou falar para vocês que vocês têm que fazer uma universidade? Eu não vou falar isso. Tá tudo bem, aluno, se você não quiser fazer uma universidade, uma faculdade, tá bom? Tá tudo bem. Desde que você tenha um plano em mente. Exatamente. Então, a ideia da disciplina projeto de vida, criar um projeto com um aluno. Aí a menina falou para mim, eu falei, o que você quer fazer? Ela falou, tio, eu quero ser comissária de bordo. Eu falei, perfeito, realmente, você não tem faculdade de comissário de bordo. Comissário de bordo é um curso técnico que você faz para virar comissário de bordo. Então, são coisas assim muito engraçadas, né? Porque, por exemplo,
E os alunos querem morrer quando eu começo a ter essas ideias, mas eles prestam bastante atenção e isso é interessante. E, eu quero ser médico, quero ser fisioterapeuta, porque já sai doutor. Eu falei, filho, você não vai ser doutor. Não é porque você fez direito que você vai ser doutor ou você vai ser advogado. Quem faz direito não é advogado. É bacharel em direito. Né? Para você ser advogado, você tem que ir lá, você tem que tirar uma OAB, você tem todo um critério para ser seguido. Concorda comigo? Você ser doutor em medicina, meu amigo, você tem que estudar um monte. Você não vira doutor em menos de 5 anos. Então você vai dar risada junto comigo agora, David. Você Eu tem que falo fazer pra uma eles, graduação, um mestrado, uma pós ali, aí até você obter o título de doutor, amigão, eu falo pra você eles, ó, demora. ninguém quer saber a opinião de vocês. Eles querem morrer quando eu falo isso pra eles. Mas eu falo, a opinião de vocês não vale nada. E Exatamente. você sabe que a gente tem aqui a professora Juliane, que dá aula de física também, para as primeiras e para segundas Aham. séries. Você sabe que ela é uma pós-doutora. Sim. E aí eu falo para eles, a única pessoa que pode falar eu acho aqui nessa escola e dentro da área dela, que é nanociência, é ela. Por quê? Porque eu falo para eles, filhinha, ela fez uma graduação, ela fez uma Exatamente. pós-graduação, ela fez um mestrado, ela fez um doutorado e ela fez uma coisa chamada pós-doutorado. A gente estava em discussão hoje, eu estava com um aluno lá discutindo, ele falou, aí um outro também já veio, começa a juntar um monte de aluno, né? Eles gostam de ouvir isso aí. Gosta, gosta. Eu falei, você não pode sair escrevendo assim, você tem que colocar referência. Você escreveu um texto bom, só que seu texto não serve de nada De para a nada, é o gente que eu da mais ciência, falo para porque eles. você não referenciou. Se você referenciasse, ok, eu não posso dizer, porque eu ainda sou mestre, não posso chegar lá e dizer, eu tenho que referenciar. E outra, se eu tiver um artigo falando do mesmo problema dessa garrafinha de água, e agora eu vou falar de outra garrafinha de água, eu tenho que referenciar eu mesmo. Eu não posso usar do Então, meu na minha aula domínio. de filosofia, eu estava explicando para eles que existia uma coisa, foi lá no século XIX, que cagou a vida de todo mundo, que é o método científico. Ah, O método científico cagou a vida de todo mundo. não é bem assim, né? Não, gente, peraí. Como professor de filosofia, para mim, o método científico cagou a vida de todo mundo. Filosofia não é ciência, então tudo bem, Tá, mas. mas você veio da minha filosofia, Tudo bem, a mas não é física veio da ciência. minha filosofia. Aí o que acontece? Para você poder afirmar alguma coisa, você tem que testar ela várias vezes e chegar ao mesmo Resultado. resultado. Exatamente. Legal. Tanto é que eu falo aos meus alunos, eu falo assim para eles, agora o David vai ficar puto. A Terra é plana. É, nossa, super plano, né? Eu falo, está no meu direito, isso é bem legal de ter esse debate, está no meu direito achar que a Terra é plana. Porém, o meu falar, ele não tem nenhum embasamento científico. Cientificamente falando, foi provado que a Terra não é plana. Eu Certo? não sei onde está escrito isso, mas tudo bem. Onde a Terra foi provada que. Não, a Terra não é plana, ou a Terra é plana? Não, a Terra é esférica, A Terra é né? Um esférica, sim. geóide, vamos colocar Então, assim com as suas deformações. Não é então nem esférica, é um geóide. cientificamente falando, ela é uma esfera. A gente aproxima para uma esfera. Aproxima-se de uma Nem para esfera. isso Ah, é. então eu posso falar que é plana? Não, não é plana. Por quê? Se não é esférica. Não, porque você está considerando uma área em É. que você planifica ali. Ó, você não está considerando corpos com 3 dimensões, né? Ah, então se tu sair navegando aí, tu não vai cair em nenhum lugar. Tu vai ficar dando volta. Navegando como? Sei lá, você pega um barquinho aqui, ó. Pega um barquinho aqui no Guarujá, sai navegando, 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 navegando. Você vai dar a volta na Terra. Não, não é bem assim, né? E tem É. toda uma ciência que você pode seguir aí para poder fazer a navegação correta. Só mentira, a Terra é Ah, plana. nossa, super Terra é plana. plana. Não Aham. acreditem nesses professores de física. Todos eles são reptilianos, tá bom? Fazem parte de um grande plano para que a gente não conheça a verdade, que a Terra é plana. Professor, como é que você lida com fake news? Fake news, É. eu sou bem radical, cara. Eu mando rasgar. Se o aluno vem com uma fake news impressa para mim, eu mando rasgar. Eu já não gosto de muito youtuber por aí, então por ética eu não vou citar ninguém. Mas A eu gente vê acho que que hoje tem em que. dia todo mundo quer fazer um jargão, né? Por exemplo, tudo bem, você quer falar que a Terra é plana e tal. Mas, assim, crédito nenhum eu vou te dar nunca na vida. Eu vou mandar você estudar bastante e você tentar me provar com A mais B que isso vai ser plano. E fake news já vai para uma outra situação, porque é pior ainda. Porque a fake news ela é fácil de difundir. É. Né? Por quê? Justamente por uma série de motivos que a gente discutiu. Se a gente lida com o youtuber, por exemplo, tem muita gente falando aí de ciência e tal,
E os caras querem chamar muita atenção. Então, por eles quererem chamar muita atenção, eles fazem aqueles vídeos super produzidos, super bonitos e tal. Que informação zero. Informação de qualidade zero. É. Pode até ter alguma informação, mas não é de qualidade. Ou tem muito furo de conhecimento. Agora, lidar com essa fake news é aquilo. Você tem que ensinar a pessoa a se basear em fatos concretos. Ainda mais com esse chat GPT agora, se você não sabe fazer uma pesquisa de qualidade, você não sabe ser criterioso no que você está pedindo, ele vai te dar informação errada. Deixa eu dar uma cortada aqui, falar um pouquinho disso daí. Professor, eu também estava numa aula de filosofia com os meus alunos e estava falando exatamente isso, sobre o chat GPT. Eu falei assim para eles, né? E aí, você também deve ter a sua opinião, e como a gente está entrando nisso, acho que cada um vai ter uma opinião. Eu falei para eles, o chat GPT para mim não é uma inteligência artificial. Ela é só uma organizadora de textos que busca informações em um database e consegue organizá-los. Ela não pensa por si própria. Logo, não é uma inteligência artificial. É a opinião do Luiz Guilherme. Aí falo para eles, o que é que ninguém está se perguntando sobre o chat GPT, que é a coisa mais interessante? E é uma coisa que sempre falaram a vida toda. Eu não sei o que é. O que é? É você saber fazer as perguntas certas. Aí tudo bem. Se você não sabe, então. Mas é isso que eu acho, professor, que as pessoas não estão se tocando, principalmente os estudantes. Se eles não chegarem lá, como você está falando, e não perguntar de uma forma correta, ele vai receber uma resposta, muito provavelmente, errada. Então, mas não só isso, né? Porque ele tem que saber avaliar o que ele está respondendo, né? Sim. Por quê? Tudo bem, você fez a pergunta correta, mas ele responde errado. Então, como que eu vou saber que aquilo está errado? E são as fontes científicas. Você viu o caso do Os Gemini repositórios. que gerou não sei se você viu o caso do Gemini, que gerou fotos de soldados nazistas da Segunda Guerra Mundial negros? Não vi. Não vi. Você acredita nisso? Um serviço do Google. E aí o cara que fez esse teste em cima do Google explicou, falou assim, ó, não se assustem, é normal. Por quê? Porque dentro da inteligência artificial ela responde por padrões. Então ela tem um padrão quando você faz alguma pergunta, para não gerar discriminação, ela buscar aleatoriedade. Então você falou de homens, me desenhe homens da Segunda Guerra Mundial. Ela desenhou soldado nazista preto, soldado nazista chinês, japonês. Foi um erro de como a inteligência artificial foi programada para reproduzir uma imagem. Exato. Ponto. E eu ainda sou mais criterioso, é o erro de quem programou, né? Um erro humano de novo. Um erro humano de novo. Ela só vai reproduzir o que você pedir, cara. Então, professor, a gente ainda tem alguns minutos. Vamos aqui para algumas perguntas polêmicas da sua área. Existe vida fora da Terra? Olha, até o momento eu não vi ninguém detectar a vida. Mas provavelmente tenha. Só não chegou lá ainda. Existe tem até uma área inteira da astronomia que faz isso, que é a astrobiologia. E tem avançado bastante. Nós temos aí a equação de Drake, que pode determinar a vida na nossa galáxia. Você tem uma série de critérios para tentar determinar a vida. Você tem lá até os conceitos astrofísicos para encontrar uma zona habitável, que primeira coisa a gente tem que encontrar água, para depois tentar encontrar vida. Então, eu acredito que tenha. Nós não detectamos ainda. Mas tudo indica que possa ter. Então, eu sempre, aí levando essa conversa para também um outro campo, o que é Deus para o professor David? Deus, para mim, seria a natureza. É como eu vejo tudo. Então, se eu sinto a natureza do jeito que eu sinto e eu tento explicar ela com a matemática que eu tenho em mente, isso para mim é Deus. Deus é tudo. Não uma coisa que pode se materializar, mas um tudo, um todo, o universo. Para mim, isso seria Deus. Então, você acredita... E o senhor acredita que o universo... Porque acho que assim, até... Como é que eu poderia dizer? Muito grandioso querer falar disso tudo, mas vamos lá. Nós temos o universo, acho que é mais fácil a gente chegar nesse consenso, que nós temos o universo, temos a Via Láctea, temos o planeta Terra, certo? Acho que estamos aí. De uma maneira bem... De uma maneira bem sucinta. Bem sucinta. O senhor acredita que o universo se criou do nada ou foi criado por alguém? Então, aí você já entra em
num contexto um pouco mais complicado. Que nem agora. Até na aula de astrofísica a gente vai citar bastante isso. Eu sigo teorias, modelos científicos que tentam explicar isso. Então, uma das teorias mais fortes que a gente aceita é a teoria do Big Bang, onde tudo se originou de um ponto ultradenso, que era muito quente e compacto, que a gente chama de singularidades. Explodiu e continua expandindo de lá até hoje. Essa é a teoria mais aceita hoje na astrofísica. É a que tem resistido mais até o Que momento. tem resistido mais. É legal o Isso, senhor porque usar essa palavra. tinha a teoria das cordas. Estava Sim. explicando até certo ponto, mas a gente não conseguia testar. Então aí na teoria do Big Bang a gente já consegue encontrar mais coisas para testar, e o James Webb, que é o último telescópio que foi lançado, já consegue ir um pouquinho mais além do que a gente vinha antes com o Hubble. Então a gente está cada vez mais caminhando para próximo do início do universo. Então, professor, eu tenho um problema com a questão do Big Bang, pessoal, porque se o Big Bang foi feito de uma explosão, significa que uma hora você vai ter uma retração de novo, não é isso? Então, ele vai voltar ao seu estado original. Exatamente, eles chamam isso de Big Crunch. Vai chegar um momento que ele vai expandir tanto, ele vai bater em algum momento e vai voltar. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma teoria um pouco mais profunda. Mas existem modelos que já prevê isso. E quando ele chegar na sua expansão total, ele vai voltar. Porque a gente é difícil de falar dessas coisas porque é uma ciência de fronteira. Você tem lá matéria escura e energia escura. Quando a gente fala do universo, vai lá, 100% do universo. 95% a gente não conhece, a gente só conhece 5%. Sim. E desses 5%, aí você vai lá ter a matéria palpável, né? E a radiação. Não, eu tô te falando essa questão do universo, e nem entrando no parênteses da Terra, né? Porque lendo alguns livros, até espíritas, que mexem mais com universo, forças celestiais, enfim, lendo por curiosidade, porque eu, assim como você, eu também sou um cara muito curioso, eles falam dessa explosão e dessa retração, e que ela já aconteceu algumas vezes. E é estranho quando a gente pega e a gente vai ver alguns mitos, a gente vê que esses mitos se convergem, se conversam entre eles. E eu sei que existe uma parte de estudos que vocês fazem disso. Sim, é assim. Quando a gente estuda a física dentro disso tudo, ou seja, o universo como um todo, estudado do ponto de vista da física, a gente chama isso de uma ciência bem fundamentada, que é a cosmologia. Estudo do cosmos, do todo. Mas também tem um outro viés que a gente também estuda, até para poder tentar entender como que a humanidade viu isso, que é a cosmogonia. É tentar entender o estudo do todo através de um deus, ou de deuses, ou de vários conjuntos. Ou de uma entidade superior. Exatamente. Vendo a gente sob uma perspectiva de criatura e não criador. Exatamente. Aí tem vários contos, que é Enuma Elish, tem o Tupana, tem a teoria do ovo cósmico. Aí tem um monte de teoria que vem do ponto de vista cosmogônico. A teoria do ovo cósmico é fenomenal, eu conheço ela, gosto muito dela, Sim. Mas eu acho que também não é um tema pra gente... Todas são válidas, porque vem de uma cultura. A gente não pode desprezar isso, porque é através disso que a gente vai explicando várias coisas. Então é até legal de falar que tem uma das teorias da criação da Via Láctea do ponto de vista grego, uma história muito antiga. Eu nem lembro onde eu encontrei isso, mas é uma história real, escrita mesmo, do ponto de vista cosmogônico. Como foi fundada a Via Láctea? Porque a gente chama assim? Porque a gente sabe lá do Hércules e a Hera, mãe do Hércules, e o Hércules ele é um bastardo, né? Ele vem lá de Zeus com uma mortal, e daí o Zeus gostou tanto dele que queria que ele fosse um deus também. Só que para ele ser um deus, ele precisava mamar do peito da Hera. Porque ela era uma deusa. Sim. E o Zeus, uma certa noite, ela pega o Hércules aqui na Terra e leva para o Monte Olimpo enquanto a Hera dormia e coloca no peito dela para ela mamar. E ela acorda de madrugada e vê aquilo. E por não gostar do Hércules e saber desse caso que o Zeus teve com uma mortal aqui na Terra, ela joga o Hércules, né, do Monte Olimpo e espirra leite do peito dela. E esse leite vai formando estrelas e deixa um rastro luminoso. E daí que é um dos mitos cosmogônicos de como foi fundada a Via Láctea. A Via Láctea tem tudo a ver com leite, né? Com leite. Carinha láctea, né? Exatamente. A gente ouve muitas teorias sobre a criação do mundo, a criação do universo. Tem uma também que é muito interessante, que diz respeito à criação da Terra, né? Que ela diz o seguinte, que esse Deus, né? Eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito no Criador. Esse Deus que a gente venera, ele é um Deus criador, mas que ele criava multi-universos
através do universo. O que aconteceu? Aí ela cai muito de encontro com a teoria do ovo cósmico. Uhum. Que ele caiu dentro da própria criação dele. Então, que por ele ter caído aqui, surgiu vida biológica. E que a única vida biológica que existe, onde a gente vai procurar, mas não vai achar, a gente pode achar planetas com condições de, mas que a única vida biológica que existe é a nossa, Uhum. né? Eu acho muito interessante, porque o meu pai, que é astrofísico, ele fala assim, eu não acredito nesse negócio de ET, de não sei o que lá, eu acho que a gente, eu acredito muito nisso também. Acho que talvez sejam os humanos que vão colonizar o resto do universo. É uma opinião que eu tenho, porque se você parar para pensar, a humanidade vem evoluindo a tal ponto, tal ponto, tal ponto, que será que daqui 100, 200 anos você não vai entrar com seu material genético? Em alguma nave, em algum lugar, você fala, eu vou para tal lugar. Você vai chegar em tal lugar, você vai ter aquelas condições. Você mesmo não vai ser capaz de fazer uma mutação genética e se adaptar àquilo? É uma coisa muito louca, né, gente? É para se pensar, né? Então, que nem eu falei para você. Vida, eu acredito até que tenha. E a gente tem avançado bastante nisso. Agora, resta achar, né? Tá. Então, para a gente poder finalizar aqui, uma última pergunta. Claro. Professor, acho que a parte mais legal aqui é falar. A gente vai trazer o David aqui outro dia só para a gente ficar falando dos Falando de assuntos muito ciências, loucos. física. Mas Hoje se foi bem existir, geral, né? se existir vida além da Terra, vou fazer duas perguntas para você. Primeira, você acredita que eles são mais inteligentes do que nós? E dois, você acredita que eles virão em paz ou em guerra? Cara, é Partindo do difícil de pressuposto do responder. C, Porque tá? eu sou muito chato. Então, eu responderia que não. Acho que nenhum nem outro. Não sei. Não sei. Sinceramente, Tá. não sei. Por quê? Ah, o que me faz julgar que eles iriam querer guerra? E por quê? Eu acho que seria mais fácil a gente tentar arrumar guerra com eles do que eles com a gente. Talvez com base na experiência humana de que a gente sempre, quando descobriu Exatamente. lugares novos, a gente sempre fez guerra e não Exatamente. paz. Por disputa de território. Eu acho que Certo. assim, a gente iria querer, alguém daqui iria querer dominar aquela área e seria natural eles tentarem resistir. E por tentar resistir, teria uma guerra. Certo. Se a gente vai vencer, aí dependeria das condições deles. Né? Como que eles vão se adaptar? Onde que eles vivem? Né? Será que a zona que eles vivem não tem mais radiação? E eles conseguem sobreviver mais? Como você vai lidar com um ser que sobrevive a mais radiação do que a gente? Não sei. Se aumentar a luz aqui, a gente já fica Vai ficar meio atordoado. zoado, né? Imagina um cara que lida numa região com mais radiação. Pode soltar só uma bombinha Né? atômica Tem e... condições que você tem para ter vida. Mas são as que a gente conhece. Será que realmente não existe uma vida mais apta a um outro tipo de radiação? alguma mutação Peixe genética, abissal. né? Um peixe abissal. A pressão que aquele cara suporta. E esses caras que a gente não pode encontrar uma vida que possa viver. Isso É. tudo não é exatamente como a Eu nossa, acho que né? faz sentido, professor. Eu acho que faz sentido. Bom, gostaria de agradecer aqui, professor, sua presença. Nada. Muito obrigado Eu que por ter agradeço. vindo. Eu espero que a gente tenha um retorno aqui em breve. Tchau, pessoal. Obrigado. Mas